É isso aí. Voltamos, meus amigos, com o terceiro bloco da aula de hoje sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, dia 26 de março de 2020. Estamos na turma 53 presencial, 11 online. Bom, e nós falávamos sobre aposentadoria proporcional, né? Nos moldes da emenda constitucional número 20, de 1998, regrinha de transição da emenda antes do intervalo. Eu contei para vocês que a emenda constitucional, lá no artigo 9º, a emenda 20, ela também previu uma regrinha para aposentadoria integral. É uma regrinha para a aposentadoria por tempo de serviço integral, uma regrinha de transição, lá no artigo 9º. Mas olhem que coisa isso, né? Eles pensaram que seria aprovada a idade mínima como pressuposto de concessão da aposentadoria por tempo. Daí essa regrinha seria uma regrinha mais vantajosa para o segurado ou para a segurada, né? Do que a nova regra que seria aprovada. A idade mínima não passou, mas a regra de transição ficou lá no artigo 9º. Depois eu quero que vocês deem uma olhadinha, e ele fala, então, numa regra de transição para aposentadoria por tempo de contribuição, serviço integral, né? Fala em idade mínima de 53 anos para o homem, 48 anos para a mulher, e ainda em um pedágio de 20% do tempo faltante para os 30 ou 35 anos de contribuição em 16 de dezembro de 98. Então, haveria um pedágio de 20% e não de 40%, como ocorre na aposentadoria proporcional, para quem quisesse se aposentar integralmente nos moldes da regra de transição do artigo 9º da emenda constitucional número 20 de 98. Aí no material de vocês, eu encaminhei uma cartinha de concessão de uma aposentadoria por tempo de serviço proporcional na regra de transição da emenda 20. E vocês verão depois, a gente vai conversar sobre uma possível revisão aqui dessas aposentadorias concedidas na regra de transição, né? E a gente vai ver o quão prejudicial foi essa regrinha de transição para o segurado naquele caso e tal, quanto ela pode ser ruim, tá? Mas quem quiser se adiantar, dá uma olhadinha aí, vocês verão no nosso material uma cartinha de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na regra de transição do artigo 9º da emenda 20, é proporcional, tá? Lá o pedágio do homem é de 2 aninhos, é uma situação bem parecida com o exemplo que a gente deu aqui. Homem com 25 anos de tempo de contribuição em 16 de dezembro de 98, tempo faltante de 5 anos, pedágio de 40%, então a gente tem aí 2 aninhos de pedágio. Tudo bem? Bom, então vamos passando. Lembrando que essas regrinhas de transição, elas sempre são apresentadas no direito previdenciário como uma alternativa para aquelas pessoas que já estão no sistema. Quando há uma alteração uma alteração que endurece os pressupostos de concessão do benefício ou dos benefícios na legislação, foi o que aconteceu, né? A gente teve aqui o fim da aposentadoria proporcional, então vem a possibilidade da proporcional na regra de transição para quem já estava no sistema, né? E a regra da aposentadoria integral acaba ficando inócua em razão de não existir o porquê de se cumprir um pedágio, uma idade mínima para fim de concessão do benefício, sendo que a idade mínima não foi aprovada e o tempo de contribuição continuou sendo de 30 mínimos para a mulher, 35 mínimos para o homem, para a aposentadoria integral. Por que cumprir pedágio, né? Mas vamos lá, vamos passar aqui aos slides. Esse é aquele slide que mostra para a gente a aposentadoria na regra de transição, muito bem, do artigo 9º. 70% mais 5%, joia. Acompanhem aí a questão do direito adquirido. Direito adquirido, então, se preenchidos os pressupostos de concessão à aposentadoria proporcional antes de 16 de dezembro de 98, ele é preservado, né? Podendo o benefício ser requerido a qualquer momento. Vale lembrar aqui, meus queridos, que não há que se falar em prescrição do fundo de direito no direito previdenciário.
Então não prescreve o direito em si, somente as parcelas vencidas nos últimos 5 anos, né. Anotem aí a súmula 85 do STJ e a súmula 85 do STJ e também o decreto 20.910 de 1932. Decreto 20.910 de 1932, tá? Então nós temos aí a não prescrição do fundo de direito. O que prescreve é tão somente as parcelas vencidas nos últimos 5 anos, quando o benefício é devido, né? Já é devido. Lembrando, galera, que para que uma aposentadoria seja concedida, a gente precisa, além do preenchimento dos pressupostos legais, da manifestação de vontade da parte, né, da parte interessada, do segurado aqui no caso. Então, ele precisa, além de preencher os pressupostos de concessão do benefício, requerê-lo. E aí é discutível, judicialmente, eventualmente, caso seja, indeferido o benefício, o direito às parcelas atrasadas, né, anteriores ao ajuizamento da ação, respeitada a prescrição quinquenal aqui, tá? Súmula 85 do STJ e decreto 20.910 de 1932. Belezinha? Joia? Então vamos passando os nossos slides aqui. Depois a gente vai falar mais sobre essa aposentadoria proporcional na regra de transição por conta de uma possível revisão aqui em decorrência da aplicação do fator previdenciário. O que eu quero que vocês observem antes de eu mudar aqui de tema e falar dos outros pressupostos de concessão? Olhem aqui. Vejam que quando eu falava da aposentadoria proporcional antes da emenda 20, a cada aninho que a pessoa completava de tempo de contribuição, ela ganhava mais 6% no coeficiente de cálculo do benefício. Fora aqueles benefícios que já são de um salário mínimo, que a média do salário de contribuição é de um salário mínimo, né, e tal. Fora esses casos, desculpa, gente. Fora esses casos, em que o benefício é de um salário mínimo, a cada aninho de tempo de contribuição que você comprova para o seu cliente, para o segurado, vejam que você tem um aumento do coeficiente de cálculo em 6%. Então, pode ser que alguém tenha se aposentado lá atrás, com um coeficiente ruim e comprovando mais aninhos de tempo de trabalho aqui, a gente poderia, em tese, aumentar majorar o benefício em razão do coeficiente. O grande problema que a gente tem hoje a respeito dessas possibilidades de revisão, né, desses benefícios mais antigos, é a decadência, né? É difícil a gente imaginar alguém se aposentando hoje com base no direito adquirido até a emenda constitucional número 20, é difícil, né? Alguém que tenha completado os pressupostos lá atrás e tenha se aposentado e o INSS tenha ignorado o tempo. Normalmente esses benefícios já são concedidos há algum tempo. E aí, o grande problema é a decadência do artigo 103 da Lei 8.213, né? Há um prazo decadencial de 10 anos para revisão, neste caso, do ato de concessão do benefício, né? E aí, muito provavelmente, essas revisões estariam atingidas, né? Estariam exterminadas em razão da aplicação do prazo decadencial. Estou falando de benefícios lá antes da benefícios concedidos com base no direito adquirido, né? Lá da emenda constitucional número 20 de 98. Difícil, repito, que nos 10 anos mais próximos nós tenhamos concessão de benefício nesses moldes. Ah, professor, mas é que no meu caso eu estou levantando como motivo da revisão uma situação que não foi analisada pelo INSS quando da concessão do benefício, né? Um fato não avaliado pelo INSS quando do momento da concessão do benefício. Decai também o direito à revisão com base nessas situações não avaliadas no processo administrativo. Putz, galera, o pior é que o STJ julgou recentemente o tema 975 e no julgamento do tema 975, o STJ entendeu que decaem as questões não analisadas no processo administrativo. Então, isso é um problemaço para a gente, né? Eu tinha muitas ações nesse sentido,
tenho aqui no escritório ainda, e muito provavelmente eu vou perder em razão do julgamento do tema 975. A súmula 81 da TNU, que trata do mesmo assunto, também deve cair. Então, galera, não tá legal o entendimento com relação a isso, né? Agora, mais recentemente, possivelmente alguém se aposentou na regra de transição do artigo 9º da emenda 20 proporcionalmente, né? E aí, este alguém, a cada aninho de tempo de contribuição que a gente ganha, sei lá, um tempo especial convertido em comum, um tempo de trabalho anotado em carteira que o INSS não reconheceu porque não houve recolhimento, todas aquelas situações que podem gerar tempo de contribuição, né, senhores, podem gerar revisão do benefício, porque a cada aninho a mais que a gente conseguir, o coeficiente de cálculo, neste caso, sobe em 5%. E às vezes a gente pode levar o nosso cliente, inclusive, a integralidade do benefício, caso ele bata os 35 anos de contribuição se homem ou 30 anos de contribuição se mulher. Então, pensem nisso. Tempo de contribuição sempre ajuda. Ainda nesse contexto da emenda constitucional número 20, antes da emenda constitucional número 20, pós-emenda constitucional número 20, regra de transição e tal. Beleza? Joia? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Ao slide. Vejam aí, qualidade de segurado. A partir da edição da Lei 10.666 de 2003, a perda da qualidade de segurado não é mais impedimento para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, bem como para as aposentadorias por idade especial. A bem da verdade, nós já tínhamos a jurisprudência dizendo isso para a gente, né? A jurisprudência já estava falando à época que não era necessária a qualidade de segurado no momento do requerimento administrativo de concessão dessa prestação. Daí vem em 2003 a Lei 10.666 de 2003 para positivar isso. Então, com ela, a qualidade de segurado deixa de ser pressuposto mesmo, né? Deixando isso positivado na lei. Então fica como os pressupostos, como pressuposto, né? A jurisprudência e a doutrina já vem entendendo assim, tá, gente? Tanto que eu nem coloquei isso como pressuposto anteriormente. Mas agora isso fica claro na Lei 10.666, então ficando como pressupostos, então, como nós já havíamos conversado, a carência e o tempo de contribuição mínimo. Muito bem. Beneficiários da aposentadoria por tempo de contribuição. Vejam aí que todos os segurados, eles podem ser beneficiários da aposentadoria por tempo de contribuição, sendo que no caso do segurado especial, aí a gente tem a exigência de contribuições, que neste caso são facultativas, na forma da súmula 272 do STJ. Tá? Então fiquem atentos a essa questão do segurado especial para que ele tenha direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ele precisa contribuir nos termos da súmula 272 do STJ. Belezinha? Joia? Bom, nós temos uma situação excepcional também, que é daquele contribuinte individual ou do segurado facultativo que contribuam com a alíquota de 11%. A gente tem ainda o facultativo naquela alíquota de 5%, né, da dona de casa e tal, o segurado facultativo de baixa renda. Nesses casos todos, contribuinte individual que contribui com 11, segurado facultativo que contribui com 11, segurado facultativo que contribui com 5%, em todos esses casos, eles estão abrindo mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Para que eles recebam, tenham direito à aposentadoria por tempo de contribuição, eles precisam complementar a aposentadoria, complementar a contribuição neste período que contribuíram com alíquota reduzida, com alíquota menor, inclusiva, né? A gente fala aqui em inclusão previdenciária. Aqui a gente tem o MEI ainda, né? Com a contribuição de 5%. Caso todos esses eles pensem em se aposentar por tempo de contribuição, a saída
seria complementar as contribuições desses períodos em que pagaram com a alíquota reduzida, né, para chegar nos 20%. É a complementação para chegar aos 20%, e aí façam jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Possam utilizar este tempo para fins de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, fiquem atentos, tá bom? Fiquem atentos a isso, tá? Joia? Então, o MEI também, ele não se aposenta por tempo de contribuição, teria que trabalhar com a ideia de complementação desta contribuição, caso ele tenha esta intenção no futuro, né? Ele teria que pagar a contribuição de 20%, sairia ali do MEI, né? Sairia da condição de MEI e pagaria a diferença, né? Certo? Então vamos lá. Lembrando que este contribuinte individual, ele paga 11% porque ele ganha um salário mínimo e escolhe pagar até um salário mínimo, e ele escolhe pagar nessa alíquota reduzida, deixando de fazer jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Essa é a penalidade dele, tá? O segurado facultativo, ele pode contribuir também com a alíquota de 11%, e ele escolhe pagar assim sobre um salário mínimo, a incidência tem que ser sobre um salário mínimo, abrindo mão da aposentadoria por tempo de contribuição. O que esse contribuinte individual pode fazer, este segurado facultativo pode fazer para fazer jus à aposentadoria por tempo de contribuição, é pagar a alíquota de 20%. Ou, caso tenham pago, como eu já disse, em alíquota reduzida, pagar a diferença, né, para que se chegue aos 20% aqui. Tudo bem? Então fiquem atentos a essas possibilidades, né? Ah, professor, mas depois da emenda constitucional 103 não tem mais por que pagar com alíquota de 20%. Tem por conta das regras de transição, né? Pode ser que este segurado ele queira utilizar esse tempo para se aposentar em uma das regras de transição da emenda constitucional 103 de 2019. E aí ele precisa da alíquota de 20% para utilizar esse tempo. Tá bom? Muito bem. Opa, chegamos num tema que eu gosto demais, que é fator previdenciário. Eu contei a historinha para vocês que com a emenda constitucional número 20, a ideia era a aprovação de uma idade mínima como pressuposto de concessão da aposentadoria por tempo, e isso não passou, né? Não passou. E aí o governo fica maluco, fala: "Meu Deus do céu, como é que eu vou reduzir os meus gastos?". E ele cria uma regra, então, matemática, uma fórmula matemática com aplicação obrigatória no cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição e facultativa, no cálculo das aposentadorias por idade, visando desestimular as aposentadorias que ele, governo, considera precoce, né? Então ele quer que as pessoas se aposentem mais tarde. Essa fórmula é denominada de fator previdenciário, ela está prevista na Lei 9876 de 99, tá? Em alguns artigos, o principal deles é o artigo 2º, que traz o fator previdenciário, apresenta o fator previdenciário. O artigo 7º é aquele que fala que ele tem aplicação facultativa no caso da aposentadoria por idade, ou seja, só se aplica se for benéfico ao segurado, e às vezes né? Hoje mesmo eu conversava aqui com a professora Gisele Paiva, que já deu aula para vocês, acho, se não deu, vai dar, e a professora Gisele Paiva me mostrava um caso bem curioso, em que o segurado ficou aposentado por invalidez durante um tempão, e aí renunciou à aposentadoria por invalidez, abriu mão, dizendo que estava apto para o trabalho, e tinha documentação médica nesse sentido que dizia que ele estava apto para um trabalho, né? Ele pediu isso, juntou a documentação médica, daí cessou a aposentadoria por invalidez dele, ele entrou com uma contribuição como contribuinte individual, isso gerou o necessário intercalamento, ele considerou todo este tempo como tempo de contribuição, ele tinha tempo especial também que foi convertido em comum, o tempo de contribuição ficou altíssimo, mais de 50 anos, com a idade dele o fator previdenciário foi para 3, um benefício que era
de 1.000 e poucos reais foi para 5.000 e poucos reais, né? Essa é uma situação de aplicação facultativa do fator previdenciário na aposentadoria por idade que foi boa. Fator previdenciário 3, né? Isso significa que a gente pegaria a média dos salários de contribuição daquele segurado e multiplicaria por 3. O fator previdenciário ruim, ele dá 0 ponto alguma coisa. O fator previdenciário bom, ele tem como resultado 1 ponto alguma coisa, pelo menos. Neste caso, foi de 3. 3, tá? Então, vejam. Facultativa a aplicação do fator na aposentadoria por idade, porque na aposentadoria por tempo de contribuição, ele tinha aplicação obrigatória. Então, Lei 9876 de 99 altera a redação do artigo 29, inciso 1 e parágrafo 7º a 9º da Lei 8.213, então, tratando do fator previdenciário. Vale lembrar aqui, de cara, para que o pessoal não se confunda, que o fator nasce como de aplicação obrigatória no cálculo da aposentadoria por tempo. Mas, a posteriori, a gente tem a publicação da MP 676 de 2015, né? Essa MP, a 676, convertida em lei, a Lei 13.183 de 2015, e a partir de 18 de junho de 2015 a gente tem uma regra, que é a regra 85-95 progressiva, que possibilita que o segurado ou a segurada fujam do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria, quando somados a idade e o tempo de contribuição, eles atingem, no caso da mulher, 85, no caso do homem, 95 pontos pelo menos. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas eu já estou adiantando só para que o pessoal não se confunda e fale, mas o fator não tem aplicação obrigatória, não tinha aplicação obrigatória na aposentadoria por tempo. Tinha sim, né? A questão é que depois passou a não ter. Beleza? Deixa eu passar aqui para vocês. Tá. E aí, essa é a fórmula do fator previdenciário. Vejam aí. F de fator é igual a tempo de contribuição vezes a alíquota. Esse tempo de contribuição ele é considerado em anos. A gente leva em conta os anos, meses e dias, mas aqui a gente transforma esses meses e dias em anos, né? Então, por exemplo, um homem com 35 anos de contribuição e 6 meses, nós vamos considerar aqui 35,5, né? Que é meio ano. A alíquota é fixa, 0,31. A expectativa de sobrevida, galera, essa é uma grande novidade do fator previdenciário, que eles utilizam a expectativa de sobrevida para ambos os sexos, medida pelo IBGE em nível nacional. Então, eu vejo a idade do segurado e coloco aqui a expectativa de sobrevida de acordo com uma tabelinha do IBGE, a tábua de mortalidade do IBGE, que diz, olha, alguém com essa idade tem expectativa de viver por mais tanto tempo. E é esse o valorzinho que eu coloco aqui no ES. Repito, ela é uma expectativa de sobrevida para ambos os sexos, medida em nível nacional, tá? Aí vejam que do outro ladinho da fórmula aqui, a gente tem um sinal de multiplicação que divide as fórmulas, né? Aí nós temos aqui em colchetes 1 mais, aí parênteses, idade mais tempo de contribuição, a idade em anos também, o tempo de contribuição em anos e a alíquota de 0,31 dividido por 100. Vejam que o que está acima aqui da fórmula, dentro dos parênteses, é só o ID mais TC vezes A, né? E aqui fechamos os colchetes. E dividimos isso, o resultado encontrado aqui dentro dos parênteses, por 100. É uma fórmula bastante complexa, especialmente para aqueles que fugiram da matemática e vieram fazer direito, porque os números não agradavam, né? Então é uma fórmula, sim, bastante complexa. A gente vai falar mais sobre ela no próximo bloco, eu vou encerrando este daqui. Esse é o nosso penúltimo de hoje, então, da aula do dia 26 de março. No próximo eu falo mais sobre o fator, sobre as previsões de adição de tempo de contribuição aqui no TC, no caso da mulher, no caso do professor, da professora, né? E a gente prossegue aqui com alguns exemplos de cálculo e tal, tá? A gente tem aqui um exemplozinho de cálculo e eu quero que vocês calculem comigo. Eu vou usar minha calculadora aqui, já vou até separar para o próximo bloco, que eu quero que vocês façam comigo, tá bom? Até já no nosso último bloco, então.
da nossa aula do dia 26 de março de 2020, da pós-graduação em Direito Previdenciário número 1 do Brasil. Obrigado pela preferência, hein, galera. Estamos juntos. Até já.